Bem-vindos a mais um Doc Talk, hoje um episódio extremamente especial aqui com um parceiro, amigo de longa data da gente, Kleber Soares, fundador e dono do Grupo Salos, um dos maiores ecossistemas de saúde, beleza, bem-estar, infoprodutos, negócios, podcast, um monte de coisa, né? Bem-vindo aí, Clebão, para a gente bater esse papo hoje, com certeza bem amigável, bem de amizade, porque a gente aqui já se conhece de muito tempo. Tom e Beta, eu agradeço demais o convite, para mim é um prazer estar aqui em São Paulo, vocês saíram lá de Patos de Minas, escolheram um lugar maravilhoso para a gente gravar para o Doc Talk. Adorei o nome, eu acho que é um projeto maravilhoso, eu acho que o setor da saúde merece um padrão alto de qualidade que vocês estão impondo, trazendo conteúdo relevante. Né? Eu, como profissional de saúde, e já lido com o negócio de saúde já há quase 30 anos, eu fico muito feliz de ver iniciativas como essa que vocês estão tendo, porque quando a gente começou o nosso negócio, a gente só ouviu o seguinte: profissional de saúde não sabe nada de gestão e negócios e tal, profissional de saúde é só técnica. Mas não. Vocês estão proporcionando aí o equilíbrio da profissão. Técnica é importante porque nós somos de saúde, mas quando você começa a falar de negócios, falar de marketing, inteligência artificial, cara, parabéns para vocês e obrigado pelo convite. Obrigada, Clebão. Eu até troquei de lugar hoje, gente, com o Tom, porque o Tom é apaixonado pelo Kleber, né? Eles são muito amigos. E nós ficamos muito felizes, assim, em ter realmente o Kleber. A Carla não está aqui hoje, mas são grandes amigos, são família, pessoas que nos acolheram nos Estados Unidos, nos deram uma oportunidade muito grande de fazer uma das maiores campanhas, eu acho que é a maior campanha de odontologia, que foi a Alegria, que foi um trabalho Bimouse, uma ideia que veio, assim, inesperada, né? A Carla sempre visionária, e você também, a gente ali em Orlando, e a Carla batendo na porta: eu quero conhecer vocês direito, vamos sentar, vamos conversar. E o Clebão ali também se abrindo, dando oportunidade, incentivando a gente e comprando também, né? Acreditando na Beta e no Tom lá atrás, lá em Orlando, onde a gente estava começando a nossa empresa, mas com potencial muito grande que já era visto, né, por vocês. Então eu tenho muita gratidão por você e pela Carla, pela família inteira, né? Ô Beta, você falou de um negócio que, assim, esse negócio da Ivete Sangalo, né, lógico, com o nome Ivete Sangalo, parece que já é a cereja do bolo, mas acho que vale compartilhar todo o propósito do negócio, né? Como é que foi desenhado isso, porque não foi só a Ivete Sangalo, foi uma campanha maravilhosa que vocês fizeram, né? Também rolou um filme e tudo isso foi para comemorar os 25 anos da Sorridentes. Dados do Sebrae mostram que a maior parte das empresas do Brasil, infelizmente, elas quebram em menos de 5 anos. E aí, quando a gente estava nos Estados Unidos, né, vivendo uma experiência que o nosso negócio nos proporcionou, porque a gente queria proporcionar para os nossos filhos uma oportunidade diferente que eu e a Carla nós não tivemos, a gente teve o prazer de se conhecer. E mesmo lá, à distância, nós estávamos olhando para o Brasil e buscando coisa para fazer, para quê? Para levar mais saúde para as pessoas. E aí vocês fizeram uma campanha maravilhosa com a Ivete Sangalo e veio as comemorações dos 25 anos da Sorridentes. E nas discussões ali, a gente, o que nós vamos fazer? A gente tinha a Ivete Sangalo como nossa garota propaganda e veio aquela coisa, então vamos fazer um show, check, fácil. Show é fácil, a gente aluga um lugar e tal. Festão, o que mais? E aí surgiu aquela questão seguinte, eu acho que eu vou fazer um livro. E vocês sugeriram fazer um filme sobre a história de 2 empreendedores. Eu uso esse filme praticamente em todas as minhas palestras, porque a gente como empresário,
muitas vezes está nas redes sociais e a gente vê o seguinte, filme que todo empreendedor precisa assistir. E aí tem o filme do Steve Jobs, né, que tem uma história de inovação com a Apple. Tem o filme do McDonald's, que é uma verdadeira escola de franquia, né? O Ray Kroc, que é ele não foi o fundador do McDonald's, mas ele fez com que o McDonald's fosse o que é hoje. E qual é a versão brasileira? Né? Então, o Doc Talk, ele está fazendo isso com os empresários brasileiros, mas vocês fizeram isso lá em 2020, nos 25 anos da Sorridentes, vocês deram voz a 2 brasileiros que começaram na periferia de São Paulo. A Carla vendeu água para se formar. Eu, filho de borracheiro militar, a gente conseguiu conquistar muita coisa na nossa vida e nós criamos um dos maiores ecossistemas de saúde e bem-estar. Então, vocês registraram tudo isso e a gente só agradece vocês. É o primeiro filme de empreendedorismo brasileiro. É de vocês. Literalmente. Brasileiro, literalmente. A gente vê conteúdo na internet e tal, mas um filme que estreou no SBT, bateu pau a pau com o Globo Repórter, só a força de um sorriso que foi a Bimause. E eu que dei esse nome, tá? Eu que falei, eu lembro exatamente. A gente comentando sobre o roteiro, sobre isso. Aí eu falei, é a força de um sorriso, a força de um sorriso. Aí o Tom, o Rafael, a força de um sorriso, a força de um sorriso. Eu tenho orgulho disso. Fantástico. Demais. Mas muita coisa para falar, né? A gente vai ficar brigando para falar quem fala. Não, puxando um gancho legal do filme, eu acho que a primeira sinergia master daqui é justamente quando a gente se aproximou muito e a gente começou a fazer esse trabalho, a gente viu que havia ali uma sinergia entre o Kleber e a Carla. E a importância de cada um ali no desenvolvimento do projeto, assim. Então a Carla, ela meio que o soldado de frente, ela era a pessoa que carregava ali a bandeira, e o Kleber era o cara estrategista que está ali por trás. Você deve estar querendo perguntar o seguinte. Não, a gente... Como é que trabalha em casal, né? Não, a gente basicamente se inspira muito nisso. E nós também temos uma empresa que é uma família, né? E eu nasci em uma empresa também familiar, apesar de que a minha mãe não tem uma atuação na empresa. Então, assim, essa atuação na empresa eu aprendi muito com vocês, e o casal atuando. E, recentemente, a Carla fez uma diferença, até sem participar muito, que ela sempre falou pra gente assim, olha, eu sempre trabalhei, e a Roberta, ela estava desempenhando ótimas funções na empresa e tudo mais, mas muito mãezona, muito receosa de, olha, eu vou até aqui, o resto você não mexe o saco não, que eu tô com as meninas. Deixa eu viver minha maternidade. Isso é muito importante. E eu tive uma conversa com ela e falei, cara, você tem um potencial gigantesco e agora a gente vai conversar com as nossas filhas e explicar para elas, ó, esse projeto ele ficou muito maior do que a cidade que a gente mora. Então agora papai e mamãe vai ter que viajar mais. Elas super entenderam, falando de jeito nenhum, né? Mas estamos aí. Eu me considero muito esse cara mais estrategista e acho que a Roberta é também essa pessoa para colocar o rosto, para estar ali também fazendo esse lance do network. Eu vejo isso, Tom, é o seguinte, acho que como muitos profissionais de saúde, eu conheço muito dentista casado com dentista, médico casado com médica, médica casado com enfermeira, dentista casado com médico. Assim, o profissional de saúde, ele acaba muito interagindo entre si, né? E aí, independente da profissão, quando você empreende em casal, você deixa de ser só um casamento, deixa de ser só uma família, mas acaba virando também um lifestyle, né? Porque você provavelmente, na hora que você está fazendo um churrasco na sexta-feira à tarde, você vai estar conversando com a sua esposa sobre algum projeto que vocês podem colocar em prática na segunda-feira. E, gente, isso daí é um desafio, porque se numa empresa, né, cada um tem um perfil, num casal não é diferente. Então, eu e a Carla, nós tivemos nossos perrengues, claro que tem, como investir em casal, ter sócio, mas a gente aprendeu muito. A primeira coisa, eu acho que é se identificar, se conhecer na questão do perfil.
né? A gente fez aqueles DISC da vida, tem vários perfis aí, vários testes de análise de perfil que muita RH de empresa usa. Então o perfil da Carla, como a maioria das mulheres, ela tem um D, que é a dominância muito forte, e a influência, né? A questão da malemolência, da articulação e tal, muito forte. Então ela é um DI. Então ela quer liderar, ela quer te convencer e ela quer que você faça o que ela quer. Enfim, o meu perfil, ele já é um perfil de influência e de estabilidade, que é o IS. Então, assim, para o negócio, o D é importante porque o D é o empreendedor nato. É aquele cara que vai na frente e faz a coisa acontecer. E o I é o vendedor, é o cara que precisa conversar. Eu e a Carla, nós temos isso muito evidente. Lógico, a Carla tem um nível muito maior que o meu I é mais modesto, mas a estabilidade vem para fazer a questão da organização da empresa. Então, a família, o casal, ele precisa ter essa maturidade para viver esse lifestyle e saber o que é o papel da Roberta e o que é o papel do Tom na empresa. Se vocês tiverem a clareza, eu acho que muita gente que está ouvindo a gente aqui agora, se tiver essa clareza, a família vence. E eu acho que esse é o objetivo. Eu e o Tom, é muito engraçado, porque nós éramos das artes, né? E agora, faz um tempo já que veio a Bimouse lá nos Estados Unidos e tudo mais, e a gente sempre trabalhou junto. E a gente está muito bem, porque eu respeito a opinião dele, ele respeita a minha opinião. Às vezes discordamos, mas nós convencemos um outro. Por quê? Tom, eu acho que o caminho não é esse. Por quê? Sim, senhora. Assim. Aí ele vai, Melhor, né? analisa e tenta me convencer. Aí eu analiso de novo e a gente vai indo ajustando até chegar no ponto de tomar uma decisão para a empresa e para os nossos clientes e tudo mais. Então, a gente tem... a gente nunca fez, né, um teste, nós nunca fizemos nada disso. Eu recomendo, é legal. Mas a gente tem essa humildade de escutar um ao outro, sabe? E às vezes, assim, na questão pessoal eu sou mais ranza, mas na questão Você é profissional, ranza, assim, mais brava, assim, mais cabeça dura, na questão pessoal. Normal, mulheres. Mas na questão profissional eu sou muito... Eu escuto mesmo, eu confio no Tom, eu acredito nas ideias dele. Eu falo que lá em casa é assim, eu sou o Chaves, ele fala a ideia, eu tive essa ideia, eu zaz, e aí quando vai ver a ideia saiu. Estamos aqui em São Paulo, né? Fomos para Uberlândia, conseguimos clientes que nós queríamos. Temos um time hoje que eu acho que é uma grande conquista hoje, o meu time, o time da Bimouse, né? O nosso time. E a capacidade que ele tem de fazer coisas grandes, projetos, né? Não, eu acompanho vocês. É um ajudando o outro, você acompanha, você vê, sempre é uma ideia diferente. A gente está falando aqui do casal, mas, cara, quando eu olho para vocês, eu vejo vocês, de fato, um ecossistema de saúde e bem-estar. O que vocês estão montando, nascendo lá no Cerrado Mineiro, vocês são do Cerrado Mineiro, né? Mas aí eu acho a coisa mais legal do mundo, sabe por quê? Porque o Brasil, ele é gigante. Então, pô, olha a qualidade de tudo isso daqui. Cara, gente, vocês não estão vendo os bastidores disso daqui. É muita tecnologia embarcada, tem um time extremamente qualificado e isso é Brasil. Isso é Brasil. Esse sotaque caipira aqui do meu amigo Tom, isso precisa rodar o Brasil. Porque, assim, empreendedor não tem só em São Paulo. Não é só no Rio, não é em Belo Horizonte, nos grandes centros. Quando a gente fala, principalmente em negócios de saúde, a gente está falando de Brasil como um todo. Eu gosto de falar disso porque, assim, ó, o Brasil possui só 20% dos dentistas do mundo. E aí, Beta e Tom, desses 20% dos dentistas do mundo, 75% eles estão na região sul e sudeste. E aí a pergunta é, será que não tem dentista, médico, que precisa ter um insight lá em Tangará da Serra, no Mato Grosso, lá em
sei lá, no Palmas, no Tocantins. Enfim, eu acho que o que vocês estão fazendo com o Doc Talk é justamente dar acesso a conteúdos de altíssimo nível. E eu agradeço poder estar aqui falando um pouquinho Com qualidade, sobre né? Graças a saúde Deus. e empreendedorismo. Clebão, então, a gente perto de você, quando fala de saúde, a gente é um neném, né? Até porque a gente nem tem uma formação de saúde, a gente tem uma formação de comunicação. Vendas, marketing, gestão, e o que a gente tenta fazer é aplicar as estratégias e o formato, vamos colocar aí a metodologia da Bimouse de trabalhar dentro do mercado da saúde. E para ser 100% honesto, gente, nós não escolhemos a saúde porque a gente acha mais legal, não. A gente escolheu por analisar o mercado e por ver essa necessidade. Então, você que começou muito antes, hoje esse profissional de saúde ele ainda está com dificuldades na questão da gestão, ele ainda está com dificuldades em crescer, em investir, em gerenciar, em se vender. E agora a gente vê que todos os gráficos mostram que a concorrência vai aumentar, a competitividade vai aumentar, isso a gente excluindo a inteligência artificial. E você já está há mais de 25 anos fornecendo justamente isso, um modelo de negócios para ajudar e facilitar. Você dá uma bússola para que aquele profissional ali ele consiga desempenhar, aprender e ter uma metodologia validada de sucesso para investir na carreira dele. Então, muitas pessoas elas confundem o esquema das franquias. Pô, franquia é um caminho garantido só Jesus Cristo, né? Fala um pouco sobre isso. Tom, olha só, você levou o nível aqui. Você começou falando da dificuldade do profissional de saúde, da concorrência. Vamos fazer uma alusão ao bom e velho copo cheio e copo meio cheio, meio vazio. Sim. Se você é um profissional de saúde que vai olhar o copo meio vazio, você vai olhar toda essa questão da concorrência, tudo é uma questão de muitos profissionais, mas, gente, eu sou da saúde e eu posso dizer, nunca na vida o assunto saúde, bem-estar, autocuidado, nunca foi tão hype como está sendo. Janeiro passado eu fui para Nova York num evento de varejo, que é um dos maiores eventos de varejo no mundo, em Nova York. E aí o que se fala é sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar. É claro que as Wellness. Exatamente, é a tal da cultura wellness. Então, não faz sentido um profissional da saúde não ligar o radar e ver que agora pode ser, para quem estiver preparado, a melhor época de toda a história para profissionais da saúde. Sabe por que eu digo isso? Porque quando você vê uma moda, uma roupa da Lululemon, uma marca que ainda não chegou aqui no Brasil, que tem lá uns moletomzinhos, roupa de academia e tal, o cara vai e faz uma academia. Para quê? Não para vender só roupa, mas para criar um ambiente wellness. Aí você vê uma Alo, né, que é a maior concorrente da Lululemon nos Estados Unidos é a Alo, que chegou agora no Brasil. Uma roupa, uma camiseta custa R$600. De novo, ela não está vendendo moda, ela está vendendo um lifestyle saudável. A indústria das maratonas, das corridas, do Ironman. Então, assim, tudo isso é consequência da sua saúde. Então, onde é que o profissional da saúde ele tem que estar muito esperto, muito antenado? Gente, para a pessoa correr uma maratona, ela precisa estar bem. Ela precisa estar com o físico em dia, ela precisa estar com a modulação hormonal dela em dia, alimentação. Ela precisa estar com o sorriso em dia, porque, cara, para você absorver os melhores nutrientes, né, ele precisa ter uma boa mastigação, enfim. É a saúde como ecossistema extremamente relevante. E isso, o profissional da saúde não pode deixar de olhar as ferramentas de negócios.
Então, marketing, como você comentou, né, a influência de você se portar como uma autoridade nas redes sociais, isso vai te trazer, de fato, grandes resultados. Então, existe um portfólio para que você, como profissional da saúde, possa usar, e aí você tem que ter atitude e inteligência para usar. Então, você pode ser uma autoridade na internet, você pode ser o cara do marketing, você pode comprar uma franquia. Porque quando você vai para o mundo das franquias, numa franquia de saúde, essa franquia não está te vendendo um produto, ela não está te vendendo um chocolate, um perfume, você não é um canal de distribuição da indústria. Você absorve conteúdos intelectuais e intangíveis, que vai desde a marca, passando por um know-how, passando por um suporte, passando por tecnologia, por treinamento e até um impacto social. Tudo isso são ferramentas que o mundo dos negócios diz que são alavancas para que você possa ter os melhores resultados. Entendeu? Então, eu acho que o papel importante que vocês estão fazendo aqui é, profissional de saúde, preste atenção, porque eu estou apresentando para vocês milhares de caminhos para que você possa ter os melhores resultados. Você pode ter uma boa publicidade, uma boa agência de marketing, um bom conteúdo. Você pode comprar uma franquia. A gente está à disposição, viu, gente? A gente está aqui, né, também disponível para quem quiser comprar. Nós vamos colocar aí, ó. Coloca aí onde é que procura. Não, vai tem estar que falar. Já coloca aí, a gente contato. tem empresa de Inclusive, o odontologia. tem comissão de vendas. O Doc Talk vai ter comissão de vendas. Negócio, né? Então, assim, eu acho que essa é a mensagem que o profissional tem que ter. Nós jamais tivemos uma cultura wellness global tão forte como está tendo. E aí, o profissional de saúde que não aproveitar essa onda, não surfar nessa onda, ele pode ficar para trás mais uma vez. Clebão, tem o que eu falo, né? O profissional de saúde, ele costuma colocar um muro, que é um caixotinho onde ele quer se proteger, chamado ética. Ética. E aí ele fala assim, putz, aquele médico que tá ali... Ele usa a ética para não fazer. Para não fazer. Pô, aquele médico ali que todo mundo tá gostando, ele não tem ética. Ele usa... Aquilo não é a saúde de verdade, não é o que eu aprendi de verdade. Olha esse cara tá com franquia. Não. Aquilo ali não tem um atendimento igual. Cara, e esse cara tá ficando para trás. Esse cara não tá conseguindo se portar da maneira correta e ele fica ali reclamando, colocando ali empecilhos, falando desse negócio de ética que, na verdade, é a falta de compreensão de que eu a acho sua que profissão... é uma palavrinha chamada paradigma. Sim. É assim, ó. Sabe aquele efeito Gabriela? Lembra da novela Gabriela? Tom não vai lembrar, não, mas eu lembro. Assim, não é da fase do Tom, não, mas eu lembro. Esse efeito gabrielado é péssimo para o profissional, seja qualquer área. Então, assim, quando a gente se esconde atrás de uma ética, isso é paradigma justamente para justificar aquilo que você está procrastinando. Você está na sua zona de conforto e aí você vai falar que o mundo... Né? Aí é problema político, é problema global, é guerra, tal. Quando a pessoa tem um paradigma e ela quer justificar o não fazer, infelizmente, isso só vai atrasar a vida de quem fica nesse paradigma aí. Tem uma então, frase não justifica, eu prefiro olhar o copo cheio. A frase da minha amiga Carla, né? Levanta a bunda. É o TBC. Ela tem, né? Tira a bunda da cadeira, vai lá e faz. Levanta a bunda da cadeira. É isso aí, eu também concordo, sabe? Eu acho que o profissional da saúde, hoje, assim, acho que as pessoas que estão vindo estão com a cabeça um pouco mais aberta, né? Mas a maioria das pessoas, assim, eu acho que a gente sofre em apresentar oportunidades. Porque eles ficam ali naquele consultório e esperando, né? Já tem uma clientela bacana, e vê uma pessoa se destaca, talvez a pessoa nem é melhor do que ele, né? Às vezes ele tem muito mais potencial de ajudar o outro do que aquele que está se destacando nas redes sociais, porque aquele está colocando a cara, ele está saindo, e o outro está num lado muito confortável. Então, nós, né, o Grupo Bimouse, tem um objetivo, né, uma missão muito grande de fazer com que eles enxerguem o CNPJ.
sabe? Tipo, você pode estar confortável, você pode ter ali um dinheiro maravilhoso, tudo, mas você precisa se atualizar, você precisa estar no mercado. Você entra no Celso Kamura, é uma pessoa de 60 e poucos anos, ele é moderno. Ele está sempre buscando se inovar nas redes, com moda, tudo mais. É um outro universo, mas a mentalidade é diferente, sabe? Assim, é um outro universo, mas eu acho que a mentalidade do médico tem que ser isso. Ele tem que se jogar, tem que colocar e trazer informação. Ele está ajudando a sociedade, né? Ele está fazendo bem para as pessoas. Essa questão da mentalidade é algo importante, né? Porque assim, ó, muitos profissionais de saúde acham que o fato dele ser bom tecnicamente é suficiente. E hoje em dia, você ser bom tecnicamente é simplesmente o mínimo, é a sua obrigação de entregar o melhor da odontologia, o melhor da medicina, o melhor da pediatria, ortopedia, enfim. A técnica, o cliente, ele só foi até você justamente porque ele quer a melhor da técnica. Só que por que você não pode gerar um valor maior quando você começa a trabalhar a questão da experiência? Como é que é a experiência do seu cliente quando ele vai consumir a sua técnica? Será que a recepção ela está bem arrumada, tem uma música, tem uma experiência diferente? Como é que o seu cliente vai, quando precisa procurar lá da sua técnica, como é que está o seu Instagram, como é que está a sua página, né? A sua homepage? Então, é ter um olhar mais 360, porque tem uma frase que as pessoas no digital usam muito e que, infelizmente, não vamos tirar esse infelizmente, mas que soa muito pesado para quem busca só a excelência técnica. Os mais conhecidos vencem os melhores. Infelizmente, é uma realidade. Então, hoje, você precisa ser conhecido. Você precisa mostrar diferencial, você precisa mostrar uma experiência, porque isto vai justificar você não cobrar X, mas você cobrar 5, 10X, que é o que todo profissional quer, né? Ele quer ser reconhecido profissionalmente e quer ser bem remunerado por isso. Só que precisa mostrar para o cliente valor, porque o cliente ele não paga pelo serviço, não paga pelo produto, ele paga pelo valor e a experiência que ele vai ter no consumo da consulta, por exemplo. Não, e é muito legal, assim, ver profissionais. Nós temos uma cliente maravilhosa, que é uma dermato incrível, profissional, é minha dermato, e ela chegou e falou assim, ela foi procurar, né, a Bimouse, ela ficou muito resistente, assim, meio que namorando a gente muitos anos, né? Até ela chegar lá na Bimouse e falar assim, estou preocupada com a minha profissão, porque eu estou perdendo espaço para esteticistas, né? Dermato que é... Não, e ela é pioneira, pioneira, assim, maravilhosa. E aí eu falei, tá mesmo? Aí o Tom falou, tá, e vai perder. E aí ela começou um trabalho com a gente, né? Nossa cliente, a Nara, maravilhosa, Nara Vieira. E ela falou com a gente esses dias, falou assim, vocês me tiraram do precipício. Por quê? Ela se modernizou dentro da ética dela, de tudo. A gente tirou ela da ética, das crenças. Ela falou assim, vocês me tiraram do precipício. Porque eu cheguei... Caíram fichas. Eu olhei ali e hoje ela tá nas redes, ela tá bem engajada, do jeito dela, com a personalidade dela. E o que ela tá fazendo? Levando os pacientes que se relacionam, que querem fazer parte da comunidade dela. E ela está muito feliz, então é isso, né? Sabe o que é uma coisa que prejudica muito o profissional de saúde quando a gente traz para a esfera do marketing? É ele não conseguir, na maioria das vezes, identificar quem é o público que ele gostaria de atender. Porque o público ele é muito diverso. Então ela citou um exemplo, por exemplo, de uma dermato que é de uma geração anterior. Como que é a geração das dermatos hoje? Comprar máquinas de milhões, é quase que um investimento industrial de estética ali, e
um modelo de marketing mais focado na blogueiragem. Galera, a L'Occitane acabou de lançar uma base que protege do UV, mas que traz um brilho. Não é ciência, não né? é Não ciência. É medicina, Exatamente. E aí entra em parafuso a pessoa. E aí a pessoa fala, eu não vou conseguir fazer isso. Como que eu, com 55 anos, vou, cara, competir com essa menina de 30 anos, na flor da idade, cheia de malemolência? Cara, não dá. E aí eu falei com ela, mas quem disse que a gente vai fazer isso? O seu público é esse? Cara, eu acho que a dermato de 30 anos sonha em ter a estabilidade e o público que a nossa dermato tem. É até mais fácil de trabalhar com ela. Eu falei, você não tem que fazer isso. O seu público não está querendo ver esse tipo de conteúdo. O seu público, ele é um público que está querendo confirmar a sua autoridade. Você está fazendo igual o médico faz. Você está fazendo um correto diagnóstico desse doutor para oferecer o melhor plano de tratamento para ele. Porque às vezes a gente acha que todo mundo é maratonista, né? E aí, para correr uma maratona, basta você comer carboidrato para você aguentar a energia. Só que não. A mesma coisa que a gente pensa como profissional de saúde, você, como profissional de marketing, faz todo um diagnóstico antes, uma anamnese, para dar o melhor remédio para esse médico se posicionar. Isso que vocês fizeram com a dermato. E do jeito dela. Então, assim, não adianta eu querer falar que nem o Kleber. O Kleber tem um estilo completamente diferente do meu. Ele tem outra experiência, ele é de outra geração, ele se comunica, ele tem um público dele que ele aprendeu a se comunicar com aquele público, a falar. Então não adianta, eu preciso identificar quem vai ser o meu público de forma exata para eu saber como que eu vou falar. E aí entra, obviamente, também outros fatores hoje que mudaram o game, que hoje existe um algoritmo. Esse algoritmo, ele não está aberto a aceitar qualquer coisa que você queira falar. Ele muda. Quando você aprende ele muda no outro dia. Isso, e ele não só muda, como ele te limita demais, né? E ele te confunde para acertar o público que você realmente quer. Então, porque ele vai querer te direcionar cada vez mais para mais investimento. Cara, o meu trabalho que era de humanas, ele se tornou, cara, de exatas, né? Porque existe ali algo matemático que eu preciso calcular para chegar numa fórmula que vai gerar resultado para aquela pessoa. E aí isso é uma estratégia, e essa estratégia precisa ser aceita por aquele profissional, porque ele tem que entender que faz parte do trabalho dele. O trabalho dele não é só atender. O trabalho dele também é gerenciar. O trabalho, nem que seja o consultório dele, mas ele tem que gerenciar o consultório dele. Ele tem que gerenciar a limpeza, a parte de esterilização, a recepcionista. Se eu puder contribuir em relação ao que a gente faz nos nossos negócios, sabe? E a gente está em 2025, a gente criou o modelo 2025 de fazer toda essa gestão. Então, é o que a gente não desvia o nosso assunto em 3 triangulações. A inspiração veio muito do tic-tac do Barcelona. Você que gosta de futebol. Né? Então, assim, o tic-tac do Barcelona nasceu em 78 pela Holanda, a seleção, a Laranja Mecânica lá. O Barcelona se aperfeiçoou e o nosso Corinthians foi campeão em 2012 usando esse tic-tac, que é uma triangulação. Então, assim, eu tenho 3 triângulos de gestão importantes. Primeiro, cliente no centro sempre. Aí, a primeira triangulação está relacionada à performance. Então, o profissional de saúde, o franqueado das nossas marcas, eles têm que olhar o seguinte: mais receita. Então, assim, todas as ações relacionadas a como trazer mais dinheiro para o negócio, melhor NPS, ou seja, satisfação do cliente e menos despesa. Então, esse é o triângulo da performance. O outro triângulo é o triângulo de pessoas. Nosso negócio, ele não é um produto, ele é um negócio intangível. Então eu preciso que o empresário queira se desenvolver. Isso que vocês estão fazendo é um desenvolvimento, isso aqui é uma universidade corporativa. Então, o empresário, que é o nosso franqueado, ele precisa querer se desenvolver. E eu, como franqueador, eu entrego muito conteúdo, mas nada impede que ele vá, né, assine o DocTalk e consuma os conteúdos aqui que são riquíssimos. Então,
O franqueado é importante ele se desenvolver. O franqueado ele é o líder do negócio dele. E o líder, a única missão do líder moderno é desenvolver pessoas. Então ele tem que desenvolver o corpo clínico dele. Então os dentistas, as biomédicas, as fisioterapeutas, os médicos que a gente tem em cada negócio, eles também precisam ser desenvolvidos. Ah, mas é na parte técnica? Não só na parte técnica, é mais principalmente nas coisas de marketing, relacionamento, atendimento com o cliente, vendas. Então, esse franqueado preparado, ele tem capacidade para preparar o profissional técnico dele. E a outra parte do triângulo, nessa questão de pessoas, é o colaborador, a recepcionista, porque às vezes você está dentro do teu consultório dando um atendimento de excelência, mas a menina está lá mal-humorada, atendendo mal o seu cliente. O cliente não vai voltar, não é por causa de você. É por causa daquela colaboradora mal educada que você ainda acha que ela é boa, mas você nem treinou. Então, ó, a segunda triangulação é líder preparado para que ele possa liderar o time técnico e o colaborador. E o outro triângulo, para fechar essa tic-tac, é a questão de gestão. Para você fazer gestão, você precisa ter ritmo, rotina e ritual. Então, quando a gente fala de ritmo, rotina e ritual, eu preciso bater meta? Qual é o ritmo, rotina e ritual que você vai fazer com o time para que todo dia eu vou atender 50 pessoas? Das 50 pessoas eu vou converter tanto em consulta, né, de tanto de consulta, quantos que vão em presença. Então, isso é papel da gestão, do líder ali, fazer com que o time entenda que a gestão ela tem um bumbo, que é baseado em ritmo, rotina e ritual. Incrível. Faz sentido? Uai, como que faz para contratar a mentoria, hein? Tô precisando organizar melhor meus projetos. A gente não vende mentoria por enquanto, mas quem sabe um dia. Mas a franquia vende, né? Pois não, é. mas importante o que ele falou aí para as pessoas que estão, né, aí querendo montar a sua clínica, querendo seguir a carreira, né? Meu Deus, vou sair da faculdade e aí? Né? Já tem o tic-tac aí, já para dar um segmento, dar uma luz para as pessoas. Isso é uma das coisas que está no know-how que a gente entrega, entendeu? Eu acho que, assim como vocês, nós do Grupo Salos, nós também criamos um ecossistema. E o ecossistema, ele vai, além das entregas como serviço, o sucesso do Grupo Salos é o que está por trás dele. É o tal do know-how, é o suporte. Porque quando você entra numa franquia, você pode ter a certeza que você vai trabalhar. Eu nunca falei que comprar uma franquia é um passaporte para Ilha de Caras. Jamais. Né? A franquia ela vai te dar subsídios, direcionamentos, mas que você vai ter que fazer a diferença. Mas você não vai estar sozinho. O problema daquele índice que a gente falou no começo da gravação aqui, da nossa fala, 88% das empresas no Brasil quebram porque nós somos um país de empreendedores de subsistência, empreendedores que não se prepararam para empreender. E a franquia, ela faz com que esse triste indicador caia para menos de 10%, entendeu? Mas, lógico, tem risco como qualquer cirurgia, como qualquer negócio. Mas você tem um método, e é isso que a gente trabalha. Você dá a mão, né? E também tudo tem um esquema de perfil. A gente falou aqui em alguns episódios anteriores do Doc Talk com o Derek, que é o dono da Única Farma, né? Que, cara, em 3 anos a empresa dele tá faturando mais de 1 bi. Acabaram de fechar o maior contrato da história das farmacêuticas com o Neymar aí, de 50 milhões de reais. Então o cara nasceu contínuo, empreendedor, visionário, e isso também faz parte de uma característica pessoal dele. Eu posso tocar guitarra a minha vida toda e me tornar um exímio guitarrista. Isso não significa que eu serei tão bom quanto o Slash, que ele também fez isso, mas ele ainda tinha um talento diferente para criar algumas coisas. Então, assim, nem todo mundo vai ter um tino de gestão, de empreendedorismo que o colega do lado tem. Existem várias outras, né? Existem várias outras alternativas, exatamente. E aí, só que ele também tem que querer. E às vezes ele também procura uma franquia
achando que isso vai vir de graça. E não vem de graça, né? Você tem que querer se desenvolver, Acho que a querer analogia, fazer. se a gente está falando muito para profissional de saúde aqui, a gente sabe muito bem o seguinte, o tratamento, seja qual for, quando o paciente ele é colaborativo e o paciente ele também está engajado com a cura, o tratamento flui melhor. Um negócio é a mesma coisa. Se você é colaborativo com os métodos, com o seu negócio e tal, vai ter resultado, vai ter lucro. Incrível. É isso. Uma aula. É isso, Clebão. Queria te agradecer demais, meu amigo. A gente vai voltar em quanto tempo para São Paulo? Daqui 2 semanas. Daqui 2 semanas. E a gente quer, já fica aqui o convite, que eu quero fazer esse episódio pra gente fazer você e a Carla, cara. Casar. Eu quero fazer um episódio casal com casal pra gente fazer uma triangulação, um tic-tac insano aqui pra gente falar mais. E com certeza, a partir de agora, estaremos mais presentes aqui em São Paulo. E a gente estará sempre juntos. Vocês estão no Brasil. Para quem sai de Patos, vem para São Paulo, vocês estão contribuindo muito com o empreendedorismo brasileiro. Cara, e para mim tá fechado esse convite. Eu amo vocês de paixão. A gente e fazer esse conteúdo de casal, eu acho que só vai inspirar os casais a fazer o que ele tá fazendo, né? Isso aí. Empreendendo, arrumando confusão. E a gente também que participamos, né, cara? E há tanto tempo a gente acompanha tudo que vocês fazem, toda a parte íntegra e o que a gente sabe que vocês vivem pelo negócio de vocês e o quanto vocês se doam, inclusive se doam até demais, eu acho que nem deveria se doar tanto. A gente viaja com a Carla, com o Kleber, eles ficam 2 horas com a gente e 16 trabalhando e, cara, sempre aprimorando. O Kleber é um cara que eu nunca encontrei com ele, que ele não chegasse com um monte de insights. Olha, estou estudando inteligência artificial agora, apliquei isso. Tom, você conhece isso? Não. Clebão, você conhece? Não. O que é? Me passa. De onde? Para onde que eu vou? Curioso, como que eu vou correr atrás? Mas quem que te falou isso? Quem que é esse cara? Me apresenta. Então, assim, e esse é um perfil muito comum que a gente está vendo aqui, que a gente vê no Celso Camura, que tem tudo a ver e não tem nada a ver, mas que também está buscando essa inovação. O que vocês estão fazendo? E esse negócio moderno, quero ir, onde que é? Tô chegando e tô implementando, agora eu tenho curso, galera, agora eu tenho isso, agora eu tenho aquilo, e tá fazendo acontecer, e tá gerando oportunidade, tá movimentando o PIB, tá mudando a vida de um monte de pessoas. Um dos projetos que a gente fez junto chama Transformando Vidas, e eu fui lá e sou a prova viva de quantas vidas foram transformadas, um negócio extremamente validado. Não acabou, viu? E não acabou esse projeto. Se você for no meu Instagram, semana passada a gente fez de um franqueado que está com a gente já há 10 anos, cara, muito emocionante. Incrível. Inspirado. Então já aproveita essa deixa para falar como que as pessoas vão assistir os Transformando Vida, já deixa seus contatos. Kleber no Instagram, né? Então quem quiser saber um pouco mais, Kleber com C _ Salos, e também nós temos uma página no LinkedIn. Eu quero agradecer o Kleber, porque o Kleber ele tem uma facilidade de fazer as pessoas entenderem coisas complexas. Você fala com uma clareza. Eu tento, Roberto. Não, eu tento. Uma o Kleber é muito didático, cara. Ele é um dos caras mais didáticos que eu já vi. Eu acho que é excesso de mind map. Exatamente. Inclusive, a gente fez o maior evento da nossa vida. O Kleber foi um dos palestrantes ali. E quando acabou o evento, as pessoas vieram dar o feedback. Cara, ele fala de uma forma incrível. Quando que ele vai voltar? A galera quer que o Kleber volte. Sou doido para voltar em Paz de Minas, na festa do milho. E agora... Simbora, vamos lá. Vamos com a amiga Carla, né? Isso aí. Também. Então é isso, Obrigada, galera. Kleber. Esse foi mais um episódio do Doc Talk. Se inscreva no canal, clique no sininho, gostinha, tamo junto. Obrigado ao 348, Patrícia, obrigado. Se você quer viajar para o melhor lugar do planeta, ligue para a Patrícia da Arco Verde, pegue o contato dela aqui. Pode pedir recomendação comigo nos Instagram, que ó, eu acho que eu vou dar várias dicas da Patrícia aí também. Patrícia é fantástica. Aqui, ó, é um cliente, né? Aí nós temos aqui um cliente da Patrícia de muitos anos, né? Dá um depoimento aí da Arco Verde. Não, minha vida Indicação. mudou. Eu só criei um grupo assim, a próxima viagem, o resto é com a Patrícia. Um abraço, pessoal. Muito até obrigada, mais. gente. Valeu.